Baixa. A gente está aqui na nossa posição com o Marcos Braz. Marcos, ouvimos o Felipe Luiz, ouvimos também o Bruno Spindel ainda há pouco. Claro que tem muita coisa para falar sobre essa classificação, mas um tom, mais uma vez, de reclamação no que diz respeito a marcações da arbitragem de vídeo. E aí queria saber de você, na condição de vice-presidente do Flamengo, se é algo corriqueiro que realmente vem sistematicamente prejudicando, como o clube interpreta essa situação. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez vou vir aqui. Cadê ela lá? Mais uma vez eu vou vir aqui reclamar, mas com a classificação do Flamengo, que é o mais importante. Eu acho que a arbitragem errou no primeiro lance do jogo ali, quando não expulsa o jogador. Eles estão alegando que tinha cobertura, não vi cobertura absolutamente nenhuma. Muitos cartões eu acho que desproporcionais. E é isso, quanto mais a arbitragem brasileira em relação a isso aqui. E eu não sei o que estão reclamando aí de absolutamente nada. Pelo menos o Corinthians não tem que reclamar de absolutamente nada. Só a gente tem que reclamar. A gente chegou aqui no começo do jogo com um som ambiente do estádio revertido para dentro do vestiário. Assim, uma loucura que estava lá dentro. Você não conseguia ouvir absolutamente nada. Bastante luzes apagadas. As luzes, a gente entende que possa ser um problema em relação à parte elétrica, isso acontece, isso acontece tudo quanto é lugar. Agora, a reversão do som para dentro do vestiário, aí já é um pouquinho, acho que já é premeditado. Mas enfim, o quarto árbitro resolveu bem também, e a gente só com muita calma e tranquilidade falou, se continuar com a música, a gente não entra em campo. Até porque você precisava se concentrar ali, você precisa falar, o técnico fala, as pessoas falam entre si, não é só a hora de rezar. O jogo já começa ali 20 minutos antes, meia hora antes desse processo, do horário de 4 horas, né? Não começa 4 horas ali dentro do vestiário. Mas é isso, eu acho que o Flamengo mereceu aí, pelo que jogou, acho que todo mundo jogou. Chegou uma hora que estava jogando pelo Bruno Henrique, né? A expulsão dele eu tenho como correta da arbitragem, na minha avaliação, mas o que ele poderia ter interpretado em relação ao primeiro ou segundo lance do jogo, e que o Arrascaeta ia entrar sozinho. E o pior, o estarrecedor, não é o erro da arbitragem, que às vezes o árbitro está em algum local em que ele possa estar desprivilegiado. O absurdo é o VAR não chamar, o VAR não chegar e pelo menos analisar o que foi analisado. Mas enfim, o resultado foi o que a gente queria. Estamos na final, é a terceira final consecutiva que o Flamengo consegue. Isso que é o mais importante. Vocês receberam alguma coisa sobre a possível... diante dessa arbitragem aí que você está precisando? Voltaremos à CBF. Desde o começo do ano a gente está indo na CBF, eu acho que a gente vai até o final aí, mais uma vez na CBF, tentar entender principalmente esse lance do Arrascaeta, porque ele já estava, a gente entende que ele já estava numa diagonal em direção ao gol, e eu acho que o jogador deles fez a falta, tanto que tomou amarelo, só que a interpretação de não tomar o vermelho é uma brincadeira. Quando o Bruno Henrique errou, ele tomou o vermelho e assim foi. Então, eu acho que no começo do jogo ele quis... ele não quis expulsar um jogador do Corinthians, mas infelizmente numa sequência teve a situação do Bruno Henrique, que era com pouca interpretação e mais assertiva, e aí ele chegou e expulsou o jogador, e é isso. Choram muito, ficam chorando demais em relação à arbitragem, em relação à data dos jogos, entendeu? Isso acaba prejudicando, entendeu? Enfim, mas vamos lá. O Flamengo deu uma camisa pro Daronco depois do jogo, o Corinthians alega isso e exige que seja colocado na súmula. É vergonhoso essa tua pergunta. Eu respeito a tua pergunta, pelo amor de Deus. Não, calma. Porque eu recebi a informação. Mas calma. Deixa eu ir até o final. Deixa eu ir até o final, depois o senhor fala. Vai lá. Tá? Sim, senhor. O que acontece é o seguinte, imputar qualquer tipo de situação, a arbitragem de hoje,
É piada, né? É piada. Eu respeito a tua pergunta, peço até desculpa, respeito a pergunta, mas é uma piada falar de camisa. Eu não vi se deu camisa, se não deu camisa. Mas se deu camisa não adiantou nada não, foi pior. Ô Braz, em relação ao Hugo Souza... Tinha que ter tomado a camisa. Braz, em relação ao Hugo Souza, agora passado o jogo, pode acontecer alguma evolução, que você entende? Houve alguma coisa aqui, aproveitando a vinda de vocês para o Rio de Janeiro? Vai ter alguma definição em relação ao Hugo Souza? Não, primeiro, mais 500 mil reais. A definição é essa, mais 500 mil reais, totalizando 1,5 milhão de reais que eles têm que pagar. E até agora, não, eles não apresentaram a documentação que a gente entende que nos deixa com segurança em relação à compra efetiva do atleta. E a gente vai esperar isso com muita tranquilidade. Quando isso acontecendo, o Flamengo ainda continua com 40% do atleta. É importante você ter uma posição grande num jogador aqui no Corinthians, seja lá quem for, ou o Hugo ou qualquer outro, porque é um jogador que ele vai se valorizar aqui ao natural. Agora, a gente precisa que esse primeiro passo aí seja definitivamente se concretizado. Enquanto não se concretizar, fica como é que tá. Entendeu? Eu queria botar até um amistoso para ganhar mais 500 mil reais. Tá bom, valeu, gente. Ó, trazer o Fábio Bruno aqui agora. Pode ficar na posição.